Boa noite, meu povo! Bem-vindos para mais uma Quarta Pro e hoje a gente vai conversar sobre uma ação extremamente simples que vai fazer toda a diferença aí na tua estratégia de marketing digital e que vai resultar em mais vendas dos teus serviços, mais lucro para o teu negócio. Quem tá chegando aí, me dá um ok, se som tá bom, se imagem tá boa. Quem tá chegando aqui pela primeira vez, esses encontros acontecem toda quarta-feira, 19h09 aqui no Instagram, pra gente conversar sobre estratégias de marketing digital voltadas para serviço. É uma conversa aí com você que é um profissional liberal, que atua na área de serviços. A gente sabe que vender serviços é muito mais desafiador. E como eu trabalho com isso há mais de 15 anos, a minha proposta é vir aqui compartilhar algumas informações importantes e relevantes para que vocês consigam vender com mais facilidade, consigam atrair os clientes de vocês com mais facilidade e assim ter mais lucro no negócio de vocês. Tá tudo certo, Gladys? Obrigada. Boa noite, seja bem-vinda. Vilma, boa noite. Ricardo, boa noite também. Pessoal que tá chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos começar a nossa conversa de hoje entendendo um pouco do cenário, assim, né? A gente tem muitos caminhos para vender no digital, muitas ações que funcionam, muitas ações que dão resultado, só que essa infinidade de ações, infinidade de possibilidades, muitas vezes nos leva a botar energia em coisas desnecessárias, nos leva a perder tempo com aquilo que não funciona, né? E muitas vezes também gera uma confusão tão grande que a gente simplesmente trava e não consegue fazer nada, né? Muitas pessoas ficam aí dizendo, meu Deus, tem tantos caminhos, tanta coisa para fazer, tanta coisa, me mandam fazer A, me mandam fazer B, e eu não consigo e eu simplesmente travo. Então, minha proposta aqui com vocês é sempre simplificar as coisas. E hoje eu vou falar de uma ação realmente simples e que faz toda a diferença no processo. Para começar, eu quero compartilhar aqui o nosso papo. Quero compartilhar com vocês esta imagem aqui. Por que essa imagem aqui é importante? A gente precisa ter em mente, na hora de criar as nossas ações de vendas aqui no Instagram, de criar as nossas estratégias de marketing digital, que a gente está falando o tempo todo de um fluxo de vendas. Tudo que a gente faz aqui, o Instagram, ou o LinkedIn, ou qualquer outra rede social, ela é uma ferramenta para a gente se comunicar com os clientes e, consequentemente, vender mais os nossos serviços, tá? Esta é a questão que a gente precisa ter em mente. Se o papel das redes sociais é ser uma ferramenta nesse processo de vendas, para que eu execute as ações de forma correta, eu preciso entender a lógica de vendas. Porque eu sempre comento que para a gente ter resultado, a gente não deve sair simplesmente postando nas redes sociais feito um alucinado. A gente precisa agir de maneira intencional. Quando eu vou escolher dentre essas infinidades de estratégia, dessas múltiplas opções que eu tenho por aí, eu preciso sempre ter claro o que eu estou fazendo corresponde a qual etapa do meu fluxo de vendas. Isso é o que eu preciso ter em mente. Então, antes de eu explicar qual é a ação simples que vocês precisam fazer, eu quero que vocês entendam essa lógica aqui. Sempre que eu vou fazer qualquer ação, eu tenho que entender se eu estou fazendo essa ação com o passo número 1 de um processo de vendas. Qual é o passo número 1 de um processo de vendas? O cliente precisa te conhecer. Você precisa aparecer para as pessoas. E aí a gente tem as pessoas que já te seguem e a gente tem um mercado de infinitas possibilidades de pessoas que ainda não te seguem. Então, quando eu vou traçar a minha estratégia, a primeira coisa que eu preciso pensar é o que eu vou fazer, qual ação eu vou fazer para aparecer para o maior número de pessoas possíveis, tá? Porque se o cliente não me conhece, não sabe da minha existência, a chance dele comprar é praticamente nula. A segunda etapa de um processo normal de vendas, olhando para o comportamento do consumidor, depois que ele conhece uma pessoa, depois que ele conhece uma marca, depois que ele conhece um serviço, o que ele faz?
O que a gente faz na nossa vida normal? A gente vai buscar mais informações. Eu vou buscar entender como que aquilo funciona, vou buscar entender se aquilo realmente é para minha situação, é para o meu caso, vou buscar entender no que aquilo vai me ajudar, vou buscar informações para saber se aquilo realmente é verdade. Ah, será que o que essa pessoa está falando é real? É assim mesmo? Funciona dessa forma? Só a partir dessa busca de informações é que eu crio o elo de confiança. E aí eu confio que aquele serviço é o ideal para mim, que aquele profissional é realmente a melhor pessoa para me ajudar. E só então eu tomo a decisão de compra. Não é assim que a gente age? É assim que os clientes de vocês vão agir também. Então, quando eu estou fazendo uma estratégia, eu preciso ter isso em mente. Eu preciso ter em mente essas 3 etapas. E eu preciso rodar essas 3 etapas em tempo integral. O tempo todo. Mas o que acontece? Deixa eu só parar de compartilhar aqui. O que acontece com a maioria das pessoas? Eu quero que vocês comentem isso, se vocês passam por essa situação também. Muitas pessoas investem um tempo muito grande, muitas vezes um tempo que não tem, criando posts para as redes sociais, criando conteúdos para as redes sociais, fazendo stories. E tem uma dificuldade primária, que é a dificuldade do quê? De aumentar o número de seguidores, de atrair mais pessoas. E aí a gente tem que entender uma questão muito simples, né? Não é todo mundo que me segue que vai comprar. Se eu quero ampliar as minhas possibilidades de vendas, eu preciso ampliar o número de pessoas para quem eu apareço. Eu preciso aumentar o número de pessoas que me conheçam, que saibam do meu trabalho, que saibam aquilo que eu vendo, que saibam aquilo que eu faço. Vocês hoje têm dificuldade para ampliar o número de seguidores? De pessoas? E entendam assim, eu não preciso ter milhões de seguidores, mas eu preciso ter pessoas novas chegando o tempo todo para que eu aumente as minhas chances de vendas, para que eu aumente as minhas chances de negócio, as minhas possibilidades de negociações. Quem aqui hoje tem dificuldade para atrair pessoas novas? Quem hoje aqui acredita que tem poucos seguidores, né? E que tipo, cara, eu tô aqui há 1 ano. Eu tô há 1 ano fazendo conteúdo e não consigo atrair mais gente, né? Não consigo ter novas oportunidades de negócio. Então, esse é o primeiro pilar. É o primeiro pilar. Eu preciso ter pessoas novas chegando o tempo todo. Uma imensidão de pessoas? Não. Mas eu preciso ter 10, 15, 20, 30, 50 pessoas chegando por semana. Então, uma ação que faz diferença, e eu falo para vocês com propriedade que faz diferença, porque fez diferença no meu negócio e fez diferença nos negócios de praticamente todos os clientes da agência que eu gerencio. É a gente trabalhar com o investimento em mídia. E aí muitas pessoas vão dizer, meu Deus, vou gastar dinheiro, meu Deus, eu não entendo nada dessa questão de anúncio, mexer no gerenciador é extremamente complexo, eu tenho que fazer um curso para aprender a fazer isso. E não precisa ser dessa forma. Existe aqui no Instagram, né, um botãozinho azul embaixo de todas as publicações que você faz, que se chama impulsionar. Esse botão azul, ele é extremamente simples e intuitivo. Se hoje, né, você parar de investir o teu tempo em fazer 7 conteúdos na semana e botar a tua energia, e eu já vou falar quais são os tipos de conteúdos que vocês devem fazer, tá? E colocar a tua energia em criar um bom conteúdo na semana, um conteúdo muito bem pensado, um conteúdo muito bem planejado, e você investir 50, 30, 40 reais para fazer com que esse conteúdo, construído da maneira certa e alinhado ao perfil do teu público, alcance 1.000, 2.000 pessoas, e que dessas 1.000, 2.000 pessoas, 50, 30 comecem a te seguir,
você começa a dar o primeiro passo para botar a tua máquina a girar. Então, a ação que eu oriento que todo mundo faça é começar a fazer impulsionamento. Olhe para o teu negócio, olhe para a tua possibilidade de investimento e entenda o quanto você consegue investir hoje. Vou dar exemplos para vocês de extremos, tá? Extremos. Eu tenho clientes aqui na agência que investem 20 mil reais por mês em mídia. Mas eu também tenho clientes aqui na agência, que é um outro formato de negócio, que investem 500 reais fazendo ações de impulsionamento. Por quê? Quando eu faço ações de impulsionamento usando o botão azul aqui do Instagram, eu boto a máquina dessa rede social trabalhar para mim. E eu vou botar essa máquina trabalhar para mim na medida que eu tenho recursos. Eu posso começar com muito pouquinho, mas é preciso que a gente encare o nosso serviço realmente como um negócio. Eu preciso ter um investimento. Se você for fazer um panfleto na esquina, para distribuir na esquina, distribuir na rua da tua casa, fazer um portfólio ou ir visitar um cliente, você vai precisar de investimento. Então, você precisa olhar para cá e dizer assim, o que eu posso fazer para economizar minha energia, para fazer ações melhores, ações mais pensadas e fazer com que essa ação mais pensada, mais planejada, alcance o maior número de pessoas possíveis. E a resposta é: trabalhe hoje criando no máximo 3 conteúdos na semana e faça o impulsionamento. Porque quando você faz o impulsionamento ali no botão azul, você não precisa ter curso, você não precisa ter nada mirabolante, porque ele é passo a passo, ele é intuitivo. Quais são os cuidados que você tem que ter antes de eu te falar qual é o tipo de conteúdo, tá? O tipo de conteúdo é fundamental. Não adianta eu impulsionar qualquer coisa, né? Por exemplo, tinha uma cliente minha de mentoria que foi fazer uma palestra aleatória, que não tinha nada a ver com o assunto dela, e ela estava impulsionando aquele conteúdo que não conversava com o público. Isso é rasgar dinheiro, isso não é investir, isso é gastar, de fato. Então, o tipo de conteúdo, e eu vou apresentar 3 opções aqui, e eu quero que vocês avaliem qual das 3 opções funciona melhor no negócio de vocês, e aí vocês podem colocar aqui, eu vou dar orientação, a gente vai ter essa troca. Então, o tipo de conteúdo é fundamental. Qual é o outro ponto muito importante que vocês precisam cuidar, seguindo ali o passo a passo na hora de apertar no botão azul? O público. Vocês precisam selecionar e filtrar o público que seja mais propenso a comprar de vocês. Então, ali dentro tem vários filtros, desde escolher só homem ou só mulher, escolher a idade, como também escolher os interesses. Então, eu quero uma pessoa que se interesse por marketing, ou eu quero uma pessoa que tenha o perfil de dono de empresa, ou eu quero uma pessoa que procure informações sobre saúde e bem-estar, ou eu quero falar com mulheres que são solteiras, ou mulheres que são separadas, ou eu quero falar com profissionais de RH, né? Com quem eu quero falar é uma informação que você precisa filtrar. E se você seguir o passo a passo, ele vai dizer, escolha o público. E aqui é aquele erro clássico, né? Se eu tento falar com todo mundo, dificilmente eu vou conseguir falar com alguém. Aí, o outro ponto que vocês precisam cuidar é a região. Se o teu serviço é local, se você hoje presta, né, um serviço num salão de beleza, uma clínica de estética, se você é um contador que atende presencialmente, se o teu serviço é local, você também precisa escolher só a tua região. Se o teu serviço, eu faço treinamentos presenciais, mas eu quero viajar só aqui na minha região, você pode expandir a tua cidade e botar na tua região, né? Você pode colocar no teu estado, ou você pode colocar para o Brasil. Então, esses 3 pontos, eu cuidar qual é o conteúdo, escolher o público e escolher a região,
é fundamental. É fundamental. E agora eu quero falar um pouco aqui com vocês sobre os tipos de conteúdo. Mas antes de eu falar sobre os tipos de conteúdo, me contem aqui. Hoje, vocês já fazem algum investimento em mídia? Vocês já fazem algum impulsionamento ou algum investimento em anúncios aqui nas redes sociais? Ou vocês ainda estão naquela de fazer milhares e milhares e milhares e milhares de conteúdo, esperando que isso viralize, que isso alcance automaticamente o público que vocês desejam? Quem aqui hoje já faz? Quem já trabalha? Vilma já faz? Gladys também. A Gladys faz, né, Gladys? Tem que fazer, né, dona Gladys? Depois da mentoria, precisa fazer. Por quê? Se a gente não faz essa primeira ação, que como eu mostrei ali no processo de vendas é a primeira etapa, o restante dificilmente acontece, tá? Agora vamos entender os tipos de conteúdo. A Lucy ainda não faz. É importante a gente fazer, tá? É muito importante, senão a gente não consegue crescer. Crescer organicamente é cada vez mais desafiador, né? Exige um volume de conteúdo gigantesco e exige uma certa dose também de sorte, porque nem sempre vai atingir o público correto, né? Pode atingir um público completamente aleatório, além do fato de normalmente os conteúdos que viralizam são os conteúdos que têm algumas questões de humor, que também não é o nosso foco. A Gisele colocou, nunca impulsionei no Insta, mas ainda essa semana quero fazer. É importante, tá? É importante pra gente conseguir botar a roda pra girar. Porque se eu não boto o primeiro passo para girar, o restante eu fico patinando. Vamos entender aqui os tipos de conteúdo que vocês devem usar para isso, tá? Pensem aqui comigo, vamos para a linha de raciocínio. Qual é o meu objetivo com essa ação? É me tornar conhecido, certo? É me tornar conhecido por um público maior. Por pessoas que ainda não sabem que eu existo. Nesse caso, eu tô falando de que tipo de conteúdo? Eu tô falando de conteúdo de atração. Eu tô falando de um conteúdo para atrair a atenção das pessoas, para despertar o interesse delas, para que elas saibam da minha existência. Qual é o cuidado com esse conteúdo? Ele não pode ser um conteúdo técnico. Ele precisa ser um conteúdo, quem já acompanhou outras lives, outras aulas, que eu já falei muito sobre o PDV do cliente, ele precisa ser um conteúdo que fale de uma situação, problema, ou de uma vontade muito grande que o nosso cliente tem, que o nosso serviço resolve. Este conteúdo, para ser atrativo, ele precisa ser pautado nisso, em uma situação do nosso cliente. Então, eu não vou falar sobre quem eu sou, eu não vou falar de termos extremamente técnicos, mas eu vou falar com essa pessoa, ei, você que passa por isso, ou ei, você que tem vontade de conquistar isso, ou como resolver tal coisa. E quais são os conteúdos mais indicados, tá? Mais indicados. Tem um tipo de conteúdo que ele é muito bom, que é o conteúdo que fala de um problema, mas ele fala num tom de case, seja num tom pessoal ou contando a história de um cliente. Como é isso? É como se, eu vou fazer de conta que é o meu, tá? É como se eu criasse um conteúdo falando assim: como eu aumentei em 3 vezes o meu número de seguidores nos últimos 30 dias, produzindo menos conteúdo. Ou como eu conquistei 5.000 novos seguidores em 90 dias. E aí eu vou lá e explico o passo a passo que eu fiz para conseguir aquela ação. E eu convido as pessoas para me acompanhar, para aprender mais, entender melhor aquela estratégia e conseguir aqueles resultados. Então, quando o post fala como eu fiz, o que eu fiz, como eu consegui,
Eu tô trazendo para esse conteúdo, que pode ser um post em carrossel ou pode ser um Reels, eu tô trazendo a linguagem de um problema que o cliente tem interesse em resolver e eu tô dando um tom de case. E quando eu falo na minha pessoa, eu trago também elemento de autoridade, de quem botou a mão na massa e fez efetivamente. A outra forma de causar esse mesmo efeito é contando a história de um cliente. Então, como eu ajudei a empresa X, como eu ajudei Maria a conseguir tal coisa, como eu ajudei a empresa X a conquistar 5.000 novos seguidores, ou como eu ajudei a empresa X triplicar o número de matrículas no último ano. Eu posso trazer a história do cliente, um case do cliente. E aí vocês precisam olhar para o negócio de vocês e vem lá para a base do marketing e entender assim, ok, qual é o principal problema do meu cliente que eu resolvo? Ou quais são os 3 principais problemas do cliente que eu resolvo com o meu serviço? Quais são os mais latentes, que ele tem mais desejo que eu resolvo? Vocês precisam saber responder essa pergunta, porque é a resposta para essa pergunta que deve estar neste material que vai ser impulsionado. Eu preciso falar porque a pessoa vai parar para ler se ela reconhecer, cara, isso aqui vai ser útil para mim. Caraca, isso é tudo que eu queria saber. É exatamente isso aqui que tá tirando o meu sono. É isso aqui que me perturba. Então, meu convite é: façam esse exercício. Dentre todos os ganhos, dentre todos os benefícios que vocês proporcionam para os clientes de vocês, quais são os 3 principais? Os 3 principais problemas que vocês resolvem e os 2 principais ganhos que vocês proporcionam para essas pessoas. E criem conteúdos sobre isso, mostrando um passo a passo. Esse conteúdo é o conteúdo que deve ser impulsionado. Você pode fazer o Reels ou pode fazer um post em carrossel. Esse é o primeiro tipo, tá? O primeiro tipo. Qual é o segundo tipo de conteúdo que eu posso usar para fazer esse impulsionamento? E depois tem mais o terceiro, tá? O segundo tipo eu recomendo para quem trabalha com serviços mais complexos. Então, vou dar um exemplo, tá? Quem trabalha com serviço de importação e exportação, quem trabalha com mentorias individuais, né? Processos que não sejam tão simples de serem entendidos. O que você pode fazer? E ele não exclui o primeiro, tá? Ele é uma alternativa. São 2 caminhos alternativos que você pode experimentar. É o post que faz um convite para algo maior. Como assim algo maior? Eu posso fazer o convite para uma live, eu posso fazer o convite para uma aula, eu posso fazer o convite para uma reunião no Zoom. O que eu recomendo, né? Mais do que uma live como eu faço aqui no Instagram, mais do que uma aula como eu faço no YouTube. Que quem vende serviços mais complexos promova e convide para uma reunião no Zoom. Uma reunião em grupo, né? Não tô falando de reunião individual. Uma reunião em grupo no Zoom. Só que qual é o elemento chave aqui? É que o assunto volta lá pro primeiro. O assunto precisa ser pautado em como resolver um daqueles 3 principais problemas ou como conquistar uma das vontades. E aí você pode fazer esse post simples de convite com dia, hora e impulsionar para o seu público, chamando eles para vir. Por que isso aqui funciona? Porque eu estou gerando um valor para o cliente. Eu estou chamando ele para vir para algo mais profundo. Então, o primeiro funciona muito bem,
Porque eu tô trazendo um elemento de autoridade, de case, de comprovação de que aquilo funciona. Esse segundo, porque eu tô gerando valor. Agora, qual é o terceiro tipo? E o terceiro tipo, ele é indicado para quem? O terceiro tipo, ele é indicado para quem vende serviços mais simples. Então, se eu tenho um salão de beleza, por exemplo, ou se eu sou um dentista, por exemplo, ou tenho uma clínica de estética, ou presto um serviço de lavação de veículos, ou de mecânica, ou de organização de festas, né? O pessoal da festas Arcade, né? Arca de Noé. Festas Arca de Noé entrou aqui, eu lembrei. Ou se eu tenho uma casa de festas, ou se eu forneço um serviço de decoração, né? Ou se eu tenho um serviço de mesa posta também, né? A Vilma tá aqui. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um post divulgando este serviço. E aí eu vou impulsionar para a região que eu atendo. Eu vou impulsionar ele para o meu entorno. O que é importante nesse post do serviço? Mais simples, para que ele funcione, tá? Eu preciso trazer um atributo. Esse atributo, ele tem que gerar identificação. Então, vamos supor, salão de beleza. Eu poderia botar lá, não só o salão de maneira geral, mas eu poderia botar um serviço específico de corte para cacheadas. Vou aproveitar o meu aí dos cachos. Ou de hidratação ou de recuperação de cabelos, de fios com ponta dupla. Então, eu faço de um serviço e eu coloco um atributo muito claro, para não ficar genérico. Consultório odontológico, eu posso falar de um tipo de aparelho, ou posso falar de um serviço de clareamento específico, onde eu consiga trazer um atributo. Manicure, dá para fazer um post muito simples do seu trabalho, com uma imagem interessante e impulsionar para o entorno. Então, não precisa criar necessariamente o conteúdo. São serviços que nem cabe a questão de reunião no Zoom, mas são serviços que cabem o primeiro de conteúdo, né? Então, por exemplo, como ter um cabelo longo que cresce sem pontas duplas. Esse é um tipo de conteúdo que dá para fazer. Como eliminar a celulite em 90 dias. É um post que uma clínica de estética pode fazer. Técnica revolucionária para reduzir medidas, né? Pode ser feito. E lá no final você convida para acompanhar. A manicure pode fazer sobre a recuperação de unha, cuidado com a unha, hidratação de mão. Pode fazer. É uma alternativa. Só que quem presta esse tipo de serviço mais simples não precisa fazer o do meio. Então, qual é o meu conselho? Tá? Qual é o meu conselho? Que vocês experimentem o modelo 1, que fala de um conteúdo, de uma informação, mas em uma linguagem pessoal ou uma linguagem de case. E quem vende serviços mais complexos, teste o modelo 2, chamando para uma reunião no Zoom. Quem vende serviços mais simples, teste o modelo 3, falando diretamente do serviço. Então, esse é o tipo de conteúdo que pode ser impulsionado. E no momento que você começa a impulsionar, você atinge mais pessoas, e quanto mais pessoas você atinge, maiores são as chances de você vender. Para quem vende produto, isso funciona muito bem, né? Com produto, a gente já aumentou aí as vendas assim em 50%, 40%, 60%, dependendo da época, simplesmente pegando produtos específicos e botando atributos. Vou dar um exemplo de produtos específicos colocando atributos. Campanha do Dia das Mães. A gente pegou bolsas que tinham para vender no Dia das Mães
e botou para mãe do estilo A, para mãe do estilo B, botou uma opção para quem procura presentes assim, presentes acessíveis, quem procura presentes criativos, e impulsionou isso para a região de atuação da loja. E deu muito resultado. A gente não botou só o produto seco, a gente botou o produto com um atributo. Qual outro elemento que funciona muito bem quando eu uso o tipo 3 de conteúdo? Eu botar uma condição especial, seja uma condição de pagamento, seja um preço promocional de lançamento, uma oferta por um período, um desconto. Então, esses elementos fazem a diferença, tá? A Elaine perguntou, consultório particular de nutrição mais massagem modeladora. Aí, Elaine, o que eu sugiro fazer? Pegar aí qual é o público-alvo, né? O público-alvo é a nutrição em que sentido? Acredito eu que emagrecimento, né? Então, você pode trazer o conteúdo pautado em emagrecimento. E convido o pessoal para vir acompanhar a clínica, começar a seguir a clínica para conhecer mais. Outra coisa, dá para juntar, né? Pegar um serviço, por exemplo, como da massagem modeladora e fazer um post da massagem modeladora com algum bônus, algum benefício e algum atributo, né? Seja de redução de medidas, seja para perder gordura localizada, e tem que entender um pouco mais da proposta e dá para fazer sobre isso. Então, eu testaria os dois casos, um de conteúdo e também um de convite direto para oferta, tá? Faria os dois. Deixa eu ver o que mais que vocês colocaram. Mesa aposta, Vilma, tu vende as peças de mesa aposta, né? Eu montaria uma mesa muito linda ali, né? Tipo, montaria a mesa mesmo e colocaria aí um atributo, seja para receber, uma mesa mais alegre, uma mesa sofisticada, uma mesa criativa, diferente, para o jantar perfeito. Faria uma mesa linda, um cenário, tiraria as fotos. Faria inclusive um carrosselzinho, onde no primeiro eu teria a mesa e nos outros eu teria ali os detalhes dos produtos. Teria na legenda a descrição do que vem no kit, ou se é um kit personalizado. E convidaria as pessoas para entrar em contato para pegar mais detalhes. Então, o teu caso, se você vende os itens de mesa aposta, eu faria esse tipo de foto e esse tipo de post patrocinado. A Mirtz falou que nunca fez, né? A Gladys, a ideia é impulsionar todos os conteúdos ou aqueles que tiveram mais clique? Gladys, a ideia é impulsionar os conteúdos pensados para serem impulsionados. Então, assim, eu faço 3 conteúdos na semana. O meu conteúdo pensado para atrair o público dentro dessas 3 possibilidades que eu falei, é o conteúdo que deve ser impulsionado. É muito difícil no início você colocar assim, eu vou fazer um conteúdo orgânico e o que tiver mais resposta eu vou impulsionar. Por que eu não recomendo isso e eu recomendo o caminho inverso? Eu recomendo planejar um conteúdo para atrair pessoas novas. Por quê? Muitas vezes, quando a gente está começando, a gente tem um público pequeno. E aí a interação vai ser pequena, você não vai ter essa resposta. O segundo aspecto é um conteúdo feito para ir para fora, para atrair pessoas que ainda não te conhecem, talvez ele não performe tão bem com as pessoas que já te conhecem. Porque as pessoas já estão ali. As pessoas estão ali em busca de mais informação, de conteúdo mais aprofundado. Por isso que a gente sempre tem os conteúdos de atração, que é para as pessoas nos conhecerem, o conteúdo de relacionamento, que é para eu conquistar a confiança de quem já me acompanha, e eu tenho os conteúdos de oferta, tá? Essa é a lógica. Bora fazer essa semana, Mirtz. A Irani, Tortas Caseiras, colocou. Queria muito entender, mas é muito difícil. Irani, se tu trabalha com tortas caseiras, o teu processo é muito simples de ser feito. Você precisa fazer fotos bonitas das tuas tortas, né? Fotos muito bonitas das tuas tortas.
e criar aí uma questão de um post com a imagem e impulsionar para a tua região. Impulsionar ali para o teu raio de atendimento. É isso que você precisa fazer. E dentro do teu Instagram, no dia a dia, o que você precisa fazer nos teus stories é o registro da tua rotina. De qual bolo você está fazendo, de qual o cuidado que você tem com o recheio, né? Ter ali o teu perfil muito bem organizado para quem chegar, com o cardápio, com o passo a passo para encomenda, o link do WhatsApp para facilitar o contato das pessoas, com os prazos, se tu tiver prazo, né? É um processo extremamente simples das tortas. Só que qual é a questão? A questão é, provavelmente hoje você faz conteúdos e não impulsiona. E aí não tem gente nova que te conheça. Então, se você fizer esse investimento, né, pequeno, para um investimento pequeno, para ampliar o alcance e trabalhar com imagens dos teus bolos, e daí para quem tá chegando ali no teu perfil, ter o teu perfil muito bem claro, muito bem organizadinho para passar um ar profissional. E nos teus stories, você falar da tua rotina, dos produtos que você usa, do cuidado, da qualidade, registrar ali o feedback dos clientes, você consegue aumentar e muito as tuas vendas. Muito as tuas vendas. A Mirtz. Sou guia de turismo, como eu faço? Mirtz, guia de turismo, né? Se eu fosse guia de turismo, eu teria um perfil que ajudasse as pessoas a viajar, seja para longe, para perto, de acordo com aquilo que eu trabalho. Então, eu criaria conteúdos. Primeiro, escolheria um público. Quem é meu público? Meu público é o cara que quer uma viagem barata? Meu público são as pessoas que querem viagens sofisticadas? E aí eu começaria a dar informações de como planejar, como organizar, como viabilizar. Esse conteúdo seria o conteúdo que eu iria impulsionar. E aí, dentro do meu perfil, como conteúdo de relacionamento, eu apresentaria os roteiros possíveis. E aí, eu teria também, semanalmente, ofertas, né? E ofertas, entendam, não é oferta no sentido de promoção. É oferta no sentido de convidar as pessoas para comprarem. Se eu tiver uma promoção específica para aquela semana, a chance de eu ter mais conversão é muito grande. Mas se eu sou uma guia de turismo, a primeira coisa que eu vou fazer é ajudar as pessoas a organizarem a viagem, a escolherem a viagem ideal, né? Que critérios, que lugares existem para tal situação, para tal intenção, tá? É isso que você tem que pensar. O que tem a ver com o teu serviço, com o teu negócio. A Gisele Paz, sou advogada, como seria? Aí, Gisele, tem que ver a questão se você, de qual é a tua área específica, né? Para eu conseguir te ajudar, mas, por exemplo, no teu caso, como advogada, as pessoas têm muito desconhecimento das leis, muito desconhecimento, pouco entendimento dos seus direitos, do que funciona, do que não funciona. E aí teria que entender a tua área de atuação, né? De acordo com a tua área de atuação, você pode começar a criar conteúdos, um estilo que funciona muito, muito para advogados, é aquele estilo que simula a caixinha de perguntas, onde você põe lá na caixinha de pergunta, e você pode fazer com vídeo, põe lá na caixinha de pergunta uma dúvida das pessoas sobre a tua área, e você responde dando a orientação para aquela pessoa e no final convida a pessoa para te acompanhar. Tem que ser com caixinha de pergunta e vídeo? Não, mas pode ser um post em carrossel tirando dúvidas das pessoas sobre a tua área de atuação, né? Eu não sei qual é a tua área específica, mas isso é o que funciona melhor no teu caso. A Lucy colocou, sou consultora de beleza de cosméticos. É ensinar a usar, Lucy. É ensinar a usar e o teu post tem que ser pautado no benefício. Então, vamos supor que eu fosse uma consultora Mary Kay, tá?
Sou uma consultora Mary Kay. Eu escolhi, dentro das possibilidades da Mary Kay, dar destaque para a questão de maquiagem e cuidado com a pele. O que eu vou fazer de conteúdo? Eu vou fazer conteúdos explicando como evitar linhas de expressão, como eliminar manchas da pele, quais cuidados da pele no inverno. E eu vou explicar o passo a passo de acordo com aquilo que eu vendo. E vou convidar as pessoas para me acompanharem. Por quê? Você tem que ter qual o conteúdo, né? O conteúdo que fala do problema que a pessoa tem, que os teus produtos resolvem. Esse conteúdo vai ser o produto que vai ser o conteúdo que vai atrair as pessoas para o teu perfil. É a mesma coisa quem trabalha com óleo essencial, né? Óleo essencial aí deu um boom, né? Eu acho maravilhoso, adoro os óleos essenciais. Mas qual é o erro das pessoas? As pessoas em geral estão falando do óleo e tem que falar do problema que o óleo resolve. Estresse, insônia, os que fazem lá fazem bem para autismo. Então tem várias, né? Vários benefícios. Então os teus produtos de beleza têm vários benefícios. Se você trabalhar com maquiagem, você vai falar sobre maquiagem, né? Maquiagem para o dia a dia, maquiagem para o trabalho, maquiagem para festa, o truque para fazer a sombra perfeita, maneiras de fazer maquiagens rápidas e práticas, como fazer em casa uma maquiagem que fique parecendo profissional. O que vai dar o tom para isso? Quais são os produtos que você quer vender? E depois lá no teu perfil, você tem que ter também a apresentação direta dos produtos. Então você tem que fazer as duas coisas. Você tem que ser interessante para as pessoas, para que elas queiram te acompanhar. E você também tem que fazer a oferta dos teus produtos, tá? Ficou claro? Entendido? Rose, não entendi. Tu trabalha com tráfego pago? O que eu tô fazendo aqui, o que eu tô falando aqui para vocês é sobre tráfego pago, né? É investir em mídia. Mas eu tô falando da importância disso e que essa ação muito simples vai fazer toda a diferença no negócio de vocês. Aí eu expliquei aqui ao longo do processo dos cuidados que a gente tem para fazer isso e que a gente pode e deve fazer usando o botão azul aqui do Instagram, que é extremamente simples. A Gisele colocou aqui a área previdenciária, não tinha visto, já tava lá em cima vendo os outros comentários. Área previdenciária e aposentadoria. Então, você precisa, por exemplo, né? A aposentadoria é uma coisa que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Com quantos anos, que documentação precisa, e você tem um público com uma idade muito segmentada, né? Então você pode pegar as pessoas ali que estão próximas à idade de se aposentar e que não sabem o que fazer, como dar encaminhamento, como preparar a documentação, o que precisa, o que não precisa, quem pode, quem não pode. Então você precisa tirar as dúvidas dessas pessoas sobre esse assunto. Isso constrói a tua autoridade, né? E daí depois você vende o teu serviço lá dentro do teu perfil. Se você der um Google e você vai ver lá as diversas buscas que as pessoas têm a respeito desse assunto. Então é sobre isso que você precisa falar. E aí, como conteúdo de relacionamento lá dentro do teu perfil, você pode falar das novidades, das mudanças das leis, do que foi aprovado, do que não foi aprovado. Você pode trazer particularidades de algum segmento. E daí também ter o convite para entrar em contato, para fazer agendar uma, não sei, é consulta que chama? Não é consulta, né? Ou uma reunião, ou uma conversa, caso precise de orientação e acompanhamento. Mas você não precisa ter medo de orientar as pessoas de como elas devem fazer, de quais os cuidados que elas devem ter, qual é o passo a passo para conseguir isso, porque elas sempre vão precisar do teu serviço. Então é sobre isso que a gente precisa falar. Então, a ação de impulsionar é uma ação que te dá velocidade e economiza o teu tempo. Mas é muito importante que para que a gente consiga rodar, a gente cuide desse conteúdo, como eu expliquei aqui ao longo dessa conversa.
E é fundamental, minha gente, que vocês tenham em mente que para ter resultado hoje no digital, tem 2 pontos principais, tá? Ponto número 1, vocês precisam construir a base estratégica de vocês. O que é construir a base estratégica? É definir o posicionamento. O que é esse raios de posicionamento que tanta gente fala? É definir quem é o público prioritário que vocês querem atrair. Se vocês não têm clareza e não escolhem um público prioritário e não entendem este público, vocês vão continuar patinando. O outro ponto dentro da base é entender quais são os diferenciais de vocês. O que vocês fazem de diferente da concorrência? Não precisa ser coisa mirabolante, mas você tem que ter um diferencial e precisa falar sobre isso, comunicar isso. Então, isso é definir a base. Junto com essas 2 informações, você monta uma apresentação do teu serviço voltada para o cliente e não técnica e falando só de você. Uma apresentação que tenha características e benefícios. E o segundo ponto que vocês precisam se atentar foi o que eu falei no início da nossa conversa. Eu preciso ser intencional em cada ação que eu estou fazendo aqui no digital. Eu preciso ter clareza, entendimento de qual momento do processo de vendas eu estou atuando. Porque sair fazendo post feito alucinado não vai dar resultado, não vai funcionar. Então, pensem sobre isso. Se precisar, eu vou deixar essa live aqui no meu perfil. Esse replay tá indo para o YouTube também. Se necessário, assistam novamente. Organizem esses posts, esses conteúdos, é 1 por semana, de atração. E experimentem esse impulsionamento. Vocês vão começar a botar a roda para girar. E as coisas vão começar a acontecer. Certo, minha gente? Espero vocês segunda-feira tem um aulão. Quem ainda não tá no grupo, digita aqui Aulão Pro para receber o link. Aqui nos comentários mesmo, tá? Aqui no comentário da live. Quem tá vendo o replay pode digitar aqui nos comentários. Quem tá no YouTube, o link para se cadastrar vai estar aqui embaixo. Na segunda-feira que vem, eu vou falar sobre justamente como ter ideias de conteúdos mais criativos, mais interessantes, alinhados ao interesse do público, usando o ChatGPT. Vou mostrar para vocês como que vocês podem usar essa ferramenta para ter ideias infinitas de conteúdo e facilitar ainda mais o processo de construção das ações de vocês, certo? Um beijo, minha gente, um bom restinho de semana aí e implementem essas ações. Não adianta vir para cá, ficar aqui pensando e não implementar, não testar. Ai, não tenho certeza se tá correto, se tá bem certo. Você só vai saber se tá bem certo depois que você implementar, tá? E quem quiser contar com a minha ajuda, fica ligado que em breve eu vou abrir as inscrições para a comunidade Marketing Pro e lá dentro da comunidade Marketing Pro eu avalio os teus materiais para saber se você tá no caminho certo ou não. Trabalho aí junto contigo, do teu lado, te orientando para que você faça tudo da melhor maneira possível, certo? Um beijo, meu povo. Boa noite. Tchau.